Como melhorar minha libido, Aline? Eu sou uma mulher cristã. Olha, meu nome é Aline Calister, eu sou a sua psicóloga íntima e nesse vídeo eu vou te explicar como você pode melhorar a sua libido sendo uma mulher cristã. Por quê? Qual é a diferença? Na verdade, nós temos princípios e alguns princípios faz com que realmente nós venhamos extinguir, rejeitar, renunciar algumas dicas, algumas técnicas que a própria ciência nos diz como positiva. E a principal delas, que eu já vou começar falando da principal. A principal é, sim, você fazer estímulo masturbatório na sua genitália, tá? Isso não vai ativar a sua libido só porque você se estimulou. Muito pelo contrário, como cristã, vai ficar o pensamento de culpa. Por que que eu fiz isso? Por que que eu me masturbei? Por que que eu me toquei? Né? Eu estou em pecado, eu estou errando. Então, a ciência, ela traz, sim, a ideia de que a masturbação, ela é positiva, ela traz recursos positivos para você sentir orgasmo, sentir prazer e, consequentemente, a sua libido vai ficar ali mais ativa, porque você se coloca como objeto central da situação. Tipo, você não tá nem preocupado com o outro, né? Entendeu? Porque você tá preocupada só com o seu prazer. Então, tendo essa ideia, vai fazer com que a sua libido, que é direcionada especificamente para você, e o seu prazer direcionado especificamente para você, vai te ajudar nesse processo de aumentar a sua libido, tá? Isso é o que a ciência diz, não o que nós cristãos acreditam. Nós acreditamos, porque é bíblico, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós fomos feitos para sentir prazer mútuo em comum acordo. Portanto, se você está sozinha dentro daquele movimento, assim como a ciência diz, você está realmente cumprindo um papel que não é o papel instituído por Deus. O papel do casal é o casal desfrutar do sexo, do gozo, do prazer juntos e não separadamente. Então, esse comportamento que a ciência diz como um comportamento saudável, para a gente, enquanto cristão, é um comportamento inadequado e pecaminoso, tá? Então, como que eu posso substituir esse comportamento? Trazendo sim o seu parceiro para esse momento, tá? E sem pressa. Entendendo que a intimidade, ela não precisa já partir para penetração e para ejaculação, enfim, para finalização. Não é necessário fazer esse movimento para entender que vocês estão em atividade íntima. Portanto, se trazer o parceiro para esse momento, o parceiro te estimular, estimular o seu corpo, não é pecado fazer uma masturbação, entre aspas, né? Porque masturbação é um comportamento isolado. Mas não é pecado você estimular o seu corpo junto com o seu parceiro estimular o seu corpo, porque vocês estão ali em interação sexual e também, espiritualmente falando, vocês estão ali numa mesma atmosfera e sinergia sexual, tá? Por isso que nós podemos substituir o que a ciência diz para que algo que não quebre nossos princípios. A segunda situação é o uso de conteúdo adulto, tá? O uso de conteúdo adulto, ele sim pode ser um conteúdo visto como excitatório, tá? A ciência diz sobre isso. Então, eu estou lá assistindo aquele conteúdo e eu acabo tendo, porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele não reconhece o que é real do que é imaginário. Então, ele vai assistir aquele vídeo na cabeça dele, né, no cérebro em si, nas neurosinapses do nosso corpo, vai ativar a memória, o sistema, na verdade, vai ativar o sistema de recompensa. E você pode ficar excitada naquele momento. Então, a sua libido vai melhorar sim, vai dar uma ativada na sua libido. Só que nós entendemos também que tudo que nós pensamos, nós produzimos um comportamento. E se você tem a prática de ver outra pessoa tendo intimidade, se você tem a prática de se excitar com o corpo de outra pessoa, pode ser que isso vai te prejudicar, pode ser não. A ciência diz também que prejudica, porque o mundo imaginário, o mundo real não entende o mundo imaginário. Então, o seu próprio corpo, ele vai perder o interesse pela sua parceria ao longo prazo,
por conta desses vídeos e de uma liberação de prazer rápida, porque é só eu estar diante da câmera que eu já começo a sentir aquele estímulo e logo eu posso chegar no ápice do meu prazer com aquele estímulo ali na região clitoriana, né, que é a união ali do conteúdo adulto com a masturbação. Então, esses comportamentos e esse movimento, ele traz, a grosso modo, né, a ideia de que aumentou a libido, porém, a longo prazo, vem os problemas. É típico, né? Você que é cristão sabe do que eu estou falando. Gente, o inimigo mostra um manjar. Depois se perde nele, você se perde nele. Então, corre disso. Joga a capa, José, e sai correndo. A outra questão que é importante, tá? E nem menos importante nessa situação, que é muito indicado pela ciência, é a leitura de contos eróticos. Contos eróticos vai fazer com que você comece a imaginar situações, sensações e ativar até as suas memórias de prazer. Vai melhorar a libido? Vai. A curto prazo? Sim. E a longo prazo? Porque lembra que eu falei que todas as vezes que você pensa alguma coisa ou assiste, o seu corpo, né, o seu cérebro, ele não entende, as sinapses do seu cérebro não entende o que é real e o que é imaginário. E, consequentemente, você pode ter que mudar até os estímulos que você pensa, porque o seu parceiro está sendo insuficiente para aqueles estímulos. Então, você vai precisar ampliar os seus estímulos. E eu já vi casos, gente, até de casais que começaram a ter pensamentos com outras pessoas, pensamentos com pessoas do mesmo sexo, pensamentos de troca de casais, e assim por diante, vai aumentando, sabe, a categoria para aumentar e ter libido, aumentar a libido, porque é como se ela tivesse estacionado. Então, o pensamento do conto erótico, a início, ele é saudável, depois ele pode trazer prejuízos. Então, como fazer essa troca? Tá? Então, lê Cantares de Salomão. Por quê? Porque Cantares de Salomão é um conto erótico, só que você lendo ali na Bíblia, ele traz uma certa poesia. E ali você pode fazer o quê? Alguns termos não dá para ser aplicado, como a sua gazela, né? Coisas nesse sentido, passarinhos, pombas, né? Então não dá para você imaginar um passarinho, uma pomba e se excitar. Você tem que colocar um personagem, e esse personagem é você e o seu esposo. Então, quando você faz esse movimento de fazer a leitura e colocar o seu parceiro e se colocar naquele lugar, ali vai trazer realmente uma excitação mais real do que o imaginário, de você idealizar alguém tendo intimidade. Então, eu sugiro a troca. Em vez de você ler qualquer coisa que está aí na web, faça a leitura do cântico erótico bíblico, que é Cantares de Salomão. Começa a fazer as interpretações ali e imaginar você e o seu esposo junto, tá bom? Se essa informação foi rica para você, eu tenho certeza que foi, né? Faz um favor para mim, compartilhe com outras pessoas para que eu ajude mais famílias e você, junto comigo compartilhando, ajude mais famílias a ter intimidade à luz da Bíblia, sem quebrar princípios. Meu nome é Aline Calister, eu sou psicóloga íntima e uma mulher cristã, onde no canal aqui você vai ver muito conteúdo sobre a ciência, mas de uma maneira que nós não venhamos quebrar os nossos princípios cristãos, tá? Então passa a seguir o meu canal agora mesmo. E muito beijo e chama no love na sua intimidade.